Acho que agora está funcionando. Boa tarde a todos e todas. É com muita alegria também, apesar desse momento duro e difícil que a gente está atravessando, que eu estou aqui no dia de hoje, para dar as boas-vindas a todas que estão aqui com a gente. A gente já está recebendo várias mensagens aqui do lado. Eu sou a Júlia, e dentre os vários chapéus que a gente acumula na vida hoje, eu estou aqui pela plataforma Desca, uma rede que eu tenho muito carinho e na qual eu aprendi muito e convivo com pessoas especiais e admiráveis. E a gente tem a missão, eu tenho a tarefa hoje de conduzir um debate, uma reflexão que vai levar até vocês o conhecimento de uma iniciativa que contempla uma plataforma que assumiu o desafio de coletar as memórias, as experiências, as vivências do campo popular, da nossa gente, que estão sendo conduzidas, que estão sendo experimentadas e vivenciadas no dia a dia, nos cotidianos, em diferentes territórios desse nosso Brasilzão, nesse contexto da pandemia. Então, essa iniciativa é uma iniciativa acolhida e conduzida pela plataforma Desca, que é esse chapéu que eu falei para vocês. A plataforma Desca, ela existe desde 2002. Ela é uma rede como o próprio nome diz, né, Plataforma Brasileira de Direitos Humanos, Desca Brasil. Esse Desca significa direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. Ela é formada por mais de 44 organizações e articulações da sociedade civil, e a gente trabalha basicamente em 6 frentes. Então, a gente tem o trabalho com as missões, estamos em inúmeras articulações, parcerias, realizamos também incidência política, tanto nacional quanto internacional, promovemos eventos formativos, enfim, e nos posicionamos publicamente em defesa e também pela promoção de direitos humanos. E a Memória Popular da Pandemia, o que é isso, né? O que é essa iniciativa, o que é esse projeto? E para começar a contar um pouco para vocês, a gente vai contar com pessoas incríveis hoje no debate que vão desvelar um pouco do que é essa iniciativa e como a gente construiu, quais são seus objetivos. E para a gente começar, eu queria como tem muita gente especial aqui, mas tem uma pessoa específica aqui com a gente, que é a Tamile. Mandar um beijão para você, Tamile, fique com a gente até o final, que a gente vai apresentar um trabalho, um material muito especial que você fez parte, que a gente também tem muito orgulho de contar contigo nessa rede. E mandar um beijo especial também para a Terezinha, que a gente gosta tanto. Enfim, como eu contei para vocês, eu acho que essa pandemia impôs para a gente um lugar diferente, né, de observar, de sermos observadores. A gente, no primeiro momento, acompanhava tudo o que estava acontecendo como se a nossa televisão fosse uma janela. E o que tinha a ver com a pandemia estava lá nos noticiários internacionais, bem longe da gente. E nesses 4 meses, quando tudo isso chegou bem pertinho, a gente tem visto esse debate mudar ao longo do tempo. Então, de um debate que estava relacionado a dados e estatística, então era uma porção de número, então quantos óbitos, qual território, quantos leitos ocupados, aí vem para a economia, né? Eu lembro no começo do mês de março o preço do álcool gel, o aumento dos mantimentos básicos, e um debate sobre se os dados são confiáveis ou eles não são confiáveis, né? E agora, nos últimos tempos, ainda dessa janela que virou a nossa televisão, o nosso rádio, os jornais, os veículos também pela internet, o WhatsApp também como essa ferramenta, né? Esses mensageiros de compartilhamento de informações, tem surgido um movimento diferente. Esses dados, essas estatísticas têm ganhado alguns rostos, né? Rostos de pessoas que se foram e que a gente lamenta muito, rostos de familiares que contam um pouco da história dessas pessoas que se foram e também apresentam suas indignações diante das violações de direitos, né, que a gente identifica como sendo acirrado nesse momento específico da pandemia. E aí também foi um período que surgiu um novo nome, ou nem tão novo assim, aqueles que são historicamente excluídos, passaram a serem chamados de invisíveis, né, uma galera invisível. Eles conquistaram essa cena pública como um problema. E as suas vozes não ocuparam essa cena pública, eles continuaram marginalizados e silenciados. E é aí que entra a Memória Popular da Pandemia. É aí que entra essa iniciativa da qual a gente vai falar hoje. Então, esse projeto, ele desponta, é uma pontinha, no sentido de tentar contribuir com a ruptura desses silêncios. Afinal, esses invisíveis, eles não são vítimas passivas e nem cúmplices da dominação, como já dizia a Grada Quilomba. Então, as suas experiências, elas despontam nessas zonas cinzentas da democracia. Elas evidenciam os saberes, estratégias e também as violações que devemos enfrentar.
E é por isso que, tal qual essas missões que eu falei para vocês, que a gente está acostumado a fazer na plataforma Desca, mesmo que distante socialmente, ou tomando todos os cuidados para cruzar essas pontes, nós construímos nesse período a iniciativa que se chama Memória Popular da Pandemia. Então, eu já convido a vocês, a gente a apresentar a plataforma hoje, como é que se construiu essa iniciativa, mas eu sei que vocês que estão nos assistindo têm textos, áudios, mensagens, vídeos, fotografias. Contem as suas histórias para a gente. Entendam como participar dessa iniciativa. Disseminem. As nossas memórias, elas são importantes, porque é das margens que a gente nutre a nossa capacidade de resistir à opressão, de transformar, de imaginar alternativas e de imaginar novos mundos. A gente precisa estar junto nessa, também contando essa história a partir do campo popular. Então, para a gente começar esquentando o debate na tarde de hoje, apresentando essa iniciativa da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. Vou convidar o nosso aniversariante, o Carlos Weiner, que vai contar para a gente como é que surgiu essa iniciativa, como ela se organiza, quais são os principais objetivos, falar um pouquinho, apresentar um pouquinho para vocês quem é o Carlos, porque ele é tão imprescindível para a gente nesse processo. Então, o Carlos, ele é sociólogo e economista. Ele é doutor em Desenvolvimento Econômico e Social pela Universidade de Paris. Eu não sei se eu vou falar certo, Carlos, mas Panthéon-Sorbonne. Ele é professor titular do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Laboratório de Pesquisa Estado, Trabalho, Território e Natureza. E ele integrou e coordenou a Comissão da Memória e Verdade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje ele integra o Grupo de Trabalho em Mineração e Meio Ambiente e Barragens do Conselho Nacional de Direitos Humanos e integra a plataforma Desca como relator. Boa tarde, Carlos, parabéns, seja bem-vindo. A palavra está com você. Boa tarde, Julie. É o presente de aniversário que eu podia sonhar, participar do lançamento da Memória Popular da Pandemia no dia do meu aniversário. A ideia surge de uma reflexão sobre o que é história, né? Muitas vezes a gente afirma, e com razão, que a história dominante é a história dos dominantes, das elites. Eles contam a história, e ao contar a história, eles também escondem a história. Contam a história deles e escondem, invisibilizam, silenciam a história das exploradas e explorados, das oprimidas e oprimidos, dos discriminados e discriminadas, dos perseguidos e perseguidas. Escondem e silenciam a exploração e a opressão, a violência brutal, os genocídios de negros e indígenas, o patriarcalismo, o machismo, e também escondem as lutas, a longa e tenaz resistência de todos e todas que lutaram e lutam por justiça, igualdade, por direitos econômicos, sociais, culturais, ambientais. O filósofo alemão Ernst Cassirer diz que uma das coisas que diferencia o ser humano dos demais animais é que somos os únicos que temos memória. Mas vocês podem dizer, mas o meu cachorro me reconhece quando eu chego em casa. Logo, ele tem memória. Mas o Cassirer vai observar que, no caso do ser humano, a memória não é apenas um registro do que passou. Ela tem significados, sentidos, e pode ser reconstruída e ganhar um novo sentido quando revisitada. É como se ela fosse reinventada e ganhasse novos significados a partir da nossa experiência presente. E se isso vale para os indivíduos, vale também para comunidades, para grupos sociais, vale para todo um povo. Aqui estamos já falando da memória coletiva, que não é apenas de um indivíduo ou de uma família, mas de todo um povo. E existe uma disputa sobre essa memória, existe uma disputa sobre o que é e o que foi a história. A construção da memória coletiva é uma luta permanente para que a história do povo, a nossa história, não seja apagada, para que nossas vivências, nossa resistência sejam sempre lembradas e contadas. Isso quer dizer que travamos a cada dia uma luta permanente pela nossa história e pela nossa memória. Contar e recontar nossa história, alimentar e transmitir nossa memória é uma luta cultural, uma luta política, uma luta moral e uma luta ética. E quando nós construímos no presente, pela ação solidária, a nossa memória coletiva e a nossa história, estamos também projetando a possibilidade de futuro.
E o mesmo Cassirer é quem nos afirma que o ser humano é também o único animal que tem futuro. Mas vocês poderiam dizer, mas há animais que guardam comida para consumir depois. Logo, eles pensam o futuro. A aranha faz uma teia para capturar insetos. Mas o que o filósofo nos diz é que os animais fazem sempre a mesma coisa para o futuro. Está no DNA da aranha fazer teias. Está no DNA da abelha fazer colmeias. E o que acontecerá no tempo que virá será sempre igual ao que é hoje. Aranhas fazem sempre teias da mesma maneira, colmeias são sempre feitas da mesma maneira. Não é um futuro, é um presente contínuo, um presente que se repete. No caso do ser humano é diferente. Nós somos capazes de conceber, de pensar, de imaginar um futuro diferente do presente e do passado. Nós podemos projetar e construir casas que nunca foram construídas, fazer poemas que nunca foram recitados, compor e cantar canções que nunca foram cantadas. Podemos imaginar e lutar por um mundo diferente que nunca existiu e que é diferente do que nossos pais e nossos avós conheceram e que é diferente do mundo que nós conhecemos. Quando no presente construímos nosso passado e nossa memória coletiva, também afirmamos a possibilidade de que o presente seja diferente do passado e que o futuro seja diferente do presente. Lembrar e contar, construir no presente nossa memória do passado é afirmar, assim, a nossa condição humana, de seres históricos, a nossa possibilidade de construir coletivamente o passado, o presente e o futuro. Se o passado vale para nós, é pelo que ele significa, diz o historiador Jean Chesnot. Ele é o produto da nossa memória coletiva. Ele nos ajuda a compreender melhor a sociedade na qual vivemos, a saber o que defender e preservar, e a saber também o que mudar e destruir. A memória popular da pandemia, como projeto, é isso. A luta presente por afirmar nossa memória, nossa narrativa, nossa história. A afirmação no presente de que nosso futuro poderá e será diferente. Lembramos para lutar e lutamos para lembrar. A memória popular da pandemia, como uma espécie de griot coletivo, vai recolher e contar histórias, narrativas, relatos, escritos ou falados, audiovisuais, fotografias, desenhos, poemas e canções, que são a nossa história. Vai permitir a troca de experiências e projetar para o futuro o aprendizado que esta crise tem representado para tantas e tantos. Aprendizado duro, muitas vezes sofrido, feito de doença, às vezes de perdas, sem dúvida, muito duro, mas do qual podem surgir novas formas de luta e organização, novos projetos que nos ajudem a sepultar esta sociedade que submete a vida ao lucro, o coletivo ao individual, o comum ao privado, a paixão ao ódio. Vamos construir a nossa memória da pandemia e assim estaremos coletivamente preservando o nosso passado, vivendo o nosso presente e construindo uma história que não é e não será mais a história dos dominantes e das elites, e preparando um futuro que não será deles, será nosso, da imensa maioria. Acho que é isso que é a memória da pandemia, a memória popular da pandemia. Vamos construir isso juntos. Obrigado, Carlos. É exatamente isso. Acho que gostei muito do que você traz, quando você de tudo, obviamente, mas quando você ressalta que lembramos para lutar e lutamos para lembrar, e que essa também é uma oportunidade da gente ressignificar os lugares que já são previamente estabelecidos, né? E que esses invisíveis que são constantemente silenciados por meio de inúmeras estratégias que a gente vai implementar e que eu vou contar um pouquinho para vocês. A ideia é que vocês participem com a gente contando as suas histórias por meio do nosso site, mas também é possível mandar por áudio de WhatsApp, por outras formas de mensagens, inclusive contar para a gente também de inúmeros jeitos. Então, a gente vai atravessar as pontes
para fazer com que esse campo popular, que a gente entende como popular, que a gente da gente consiga participar e também consiga registrar as suas vivências e as suas experiências. E nesse universo, né, nesse momento, a gente também dialogando muito com o que o Carlos traz, a Isadora, a nossa outra convidada, que também está um pouquinho aqui com a gente para compartilhar dessa experiência, também faz parte desse grupo de trabalho que é enorme, de um monte de gente massa, que eu vou contar também para vocês quem são, mas a Isa está aqui com a gente para dar continuidade à reflexão iniciada pelo Carlos e para além de compreender a importância da memória e o que ela, para que ela foi construída, quais são seus objetivos, a Isa traça um panorama, né, um paralelo entre essa iniciativa e esse tal do novo normal que a gente tem tanto ouvido falar e qual que é a importância também em diálogo com o que o Carlos traz desses registros. Então, seja bem-vinda, Isadora Salomão, ela é relatora da Plataforma de Direitos Humanos ADESCA Brasil, feminista negra, membro do Fórum Marielles, mestre em Desenvolvimento e Gestão Social e graduada em Arquitetura e Urbanismo. Isa, está com você a palavra, obrigada. Isa, acho que seu áudio está fechado. Você pode abrir, por favor? Vamos ver se agora vai. Abri. Obrigada, Julie. Queria agradecer a todo mundo que está presente aqui nessa live, agradecer a galera também que está construindo a Memória Popular da Pandemia, uma iniciativa que nasce nesse contexto dessa crise sem precedentes, né? E que a gente sabe que tudo isso está sendo potencializado pela pandemia, mas as desigualdades já existiam no Brasil e essa potencialização do que significam as desigualdades fizeram com que essa iniciativa também fosse inspirada na lógica de defesa de direitos, nessa perspectiva dos DESCA, né, de defesa de direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, e é mais um instrumento para a superação desse momento que a gente está vivendo tão difícil, é mais uma ação para se juntar com diversas ações que estão rolando aí dentro da sociedade civil e nas organizações que a gente vê pipocando e sendo colocadas aí em relação às iniciativas populares, assim. Sobre essa questão da volta da normalidade, quando a gente começou a debater sobre a memória popular da pandemia, a gente começou num processo de meio que dizer que a gente não quer esse novo normal que mantenha as desigualdades, que faça com que a gente tenha uma volta à normalidade. Que normalidade é essa? A gente debateu muito sobre isso dentro do grupo, e eu acho que a força da memória popular da pandemia que a gente está lançando agora nesse momento tem a ver com esse debate sobre o pensar caminhos coletivos em primeira pessoa, que eu acho que é importante, Ju falou isso no início, da gente reconhecer e aprender com as experiências que estão sendo gestadas nesse momento, com as vivências, com essas consciências que também estão sendo não só gestadas, mas traduzidas de outra maneira no momento de pandemia, e, de fato, dando lugar ao que a gente acha que precisa ser visibilizado, que tem a ver com as subjetividades também construídas no meio popular. A gente sabe que essa iniciativa tem condições de traduzir esse momento também de uma maneira não só expor e denunciar violações, como a DESCA já vem fazendo ao longo dos anos, mas também colocar luz sobre essas estratégias de resistência que são construídas no cotidiano e são estratégias construídas individuais e coletivamente. Isso que eu acho que é o mais rico dentro dessa memória popular da pandemia, fazer com que a gente não só coloque luz sobre as nossas construções de resistência,
mas fazer isso numa perspectiva em que a gente consiga criar novos horizontes coletivos, assim, que a gente consiga fazer com que não haja um retorno do novo normal de uma maneira em que se perpetue desigualdades, e sim que a gente construa possibilidades de desafiar esse sistema que só reproduz e aprofunda as desigualdades e só faz com que a história e a memória do nosso povo, a história e a memória desse agrupamento diverso de pessoas em sua diversidade e unidade sejam não só visibilizados, mas também instrumento de superação das desigualdades. Fico muito feliz com esse momento, acho que a gente tem muito trabalho pela frente, e as organizações da sociedade civil, e as pessoas, e o povo brasileiro tem mais um instrumento de luta e mais um instrumento de valorização do que significa o que nós temos a dizer para o conjunto da sociedade brasileira. Eu acho que é um pouco isso a minha contribuição em relação a esse momento tão importante de lançamento da memória popular da pandemia, Ju. Obrigada, Isa. Eu acho que é muito importante isso que você nos traz de subjetividades construídas nesse momento popular, nesse contexto, né? Porque a gente não quer romantizar, é muito importante dizer isso. Essa iniciativa não tem o objetivo de romantizar muitas dessas violações de direitos que estão acontecendo, né? Nesse contexto de pandemia. Mas é também de compreender que esses lugares de repressão, esses lugares de violações de direitos também são lugares de resistência, e que é importante registrar essa história. E obrigada, Isa. A nossa próxima convidada é a Benilda Brito, nossa querida Benilda, que durante esse processo ela me contou uma história que me marcou muito e me fez pensar. Eu pensei, caracas, é isso mesmo, que foi uma história, Benilda, que você contou sobre um grupo de quilombolas que estavam utilizando ervas para fazer muitas das limpezas, porque não tinha álcool em gel e muitas vezes não tinha água em abundância para fazer isso. E aí eu fiquei pensando, caraca, essas são as estratégias de resistência, é isso que a gente faz, é isso que o nosso povo também faz, a gente também tem conhecimento científico, né? Esses conhecimentos populares também precisam conquistar espaço. Já conquistam, e a gente vai contribuir um pouquinho para isso. Então, Benilda, que é representante das organizações Odara, do Nizinga, da MNB na Plataforma de Direitos Humanos, na Desca Brasil, é pedagoga e mestre em gestão social, é também integrante do Fórum Permanente pela Igualdade Racial, FOPIR. Benilda, com você. Obrigada. Obrigada, amada Ju. Uma alegria estar aqui. Quero só que a gente reflita, depois de tudo que já foi dito, por que é importante a memória popular da pandemia? Porque é muito perigoso uma história só, a versão de uma história só, o perigo de uma história só. Tem um ditado africano que vai dizer que enquanto os contos de caças só ouvir os caçadores, os leões serão sempre derrotados. Isso não é real. Enquanto houver uma hegemonia, um só discurso, uma só palavra, um só recado, uma só versão, sempre vamos manter essa supremacia, essa hierarquia. E é um costume africano, é um costume das pessoas, de várias comunidades tradicionais, o uso da palavra. A palavra é uma ferramenta, um instrumento poderoso, em que, ao utilizá-la, a gente rompe com o silêncio, porque ao romper o silêncio, nós vamos dizer de sentimentos, nós vamos ver de vivências, nós vamos dizer de emoções. A gente transforma o silêncio em linguagem, porque a palavra, ela é força, a palavra é alma, a palavra é vida, e as palavras são conectadas, próximas uma com as outras. E quando a gente está falando de palavras na memória popular da pandemia, a gente está falando de gestos, de cantoria, de corporeidade, de expressões, de estética, de desenhos, de fotografias. A palavra é o princípio da vida. Ela é a essência vital do par da força. Força nome, força do ritual, força da palavra, do mito. São várias formas. Tudo é participação. Porque é a mesma força que anima o universo inteiro. E é normal
que essa força haja em tudo. Por isso é importante reafirmar o nosso conto, o conto dos leões, o conto dos oprimidos, o romper com uma lógica de dominação. Para a gente, é importante pensar, ao ter possibilidade de expressão, que a gente quer que o Brasil inteiro se manifeste na memória popular da pandemia, é pensar, ao longo da nossa vida de sobrevivência, de criar estratégias de sobrevivências, que palavras nós queremos dizer na nossa identidade de comunidade ou individual. Que palavras nos faltam para verbalizar, para dar o nosso grito, para anunciar a nossa mensagem? Que tirania nós engolimos todos os dias, de várias formas de violência, de várias formas de opressão, de silenciamento. Os dados têm mostrado para a gente aí na pandemia que a morte está muito presente, que se a gente não morrer de vírus, do coronavírus, nós vamos morrer de fome. Porque os números hoje estão provando que a cada 2 brasileiros, 1 já está morrendo de fome. A nordestinação da miséria chama a atenção do Nordeste brasileiro para gritar mais alto, porque é uma concentração de tantas pessoas negras sendo submetida a tantas formas de violência. Conceição Evaristo, que é uma das nossas convidadas, companheira, mineira, preta, intelectual, escritora, ela usa uma expressão que a gente quer reforçar aqui na memória popular da pandemia, que são as escrevivências. Escrevivência é escrever as nossas vivências, é registrar os nossos sentimentos. Escrevivência é reafirmar a nossa forma de luta a partir da nossa identidade cultural. E ela vai dizer para a gente que a nossa escrevivência não pode ser lida como uma história de ninar os da casa grande, os que se veem no poder. Mas as nossas escrevivências devem ser lidas, sim, para incomodar os sonos dos injustos. É a nossa resistência, é a nossa luta, é a nossa coragem. É a coragem de chamar vários sujeitos, várias sujeitas, para escrever uma outra versão dessa história. Para escrever como é que nós, povo preto, criamos estratégias de sobrevivências. Como é que nós, comunidades LGBTQI+, como é que nós, comunidades tradicionais, religiões de matriz africanas, católicos, evangélicos, negros, indígenas, jovens, profissionais dos sexos, idosos, como é que pessoas com deficiência, pessoas positivas, como é que nós conseguimos registrar e denunciar todas as formas de violência que nos permeiam. Mas como é que nós, com a nossa resiliência, conseguimos criar estratégias positivas para um bem viver coletivo? As nossas estratégias são estratégias coletivas. A nossa lógica de bem viver é uma lógica que não passa individualmente para uma pessoa, não é uma lógica individual, mas é uma lógica que traz coletivos. Só é bom para mim se for para todo mundo. Por isso que para a gente é muito importante esse registro. É muito importante esse instrumento da palavra. É muito importante a iniciativa da memória popular da pandemia. Porque é a nossa voz, é o nosso conto, é uma versão contada por nós mesmos. E a Conceição vai dizer para a gente agora a importância de registrar essas histórias. Sigamos juntos, firmes. Eu fico pensando que a importância de registrar as histórias, a importância de registrar esses momentos em que as pessoas, né, em que nós estamos vivendo essa pandemia, porque talvez, historicamente, as populações que sofreram processos de dominação, ou os coletivos, né, que ainda hoje sofrem processos de exclusão por quaisquer que sejam os motivos, talvez o que sustentam esse grupo, talvez o que sustente esse grupo emocionalmente é a possibilidade da fala, né, a possibilidade de contar, é a possibilidade de narração.
Eu acredito que você contar a tua vivência é um processo de terapia, né? É um processo de cura. E aí eu fico pensando, talvez as pessoas, né, os sujeitos escravizados, já pensando na escravização dos africanos e seus descendentes no Brasil, talvez eles tenham contato, né, muita história, muita dor, como também muita alegria, quando eles tinham a oportunidade de se encontrarem nas senzalas, ou quando tinham oportunidade de conversar durante o trabalho. E também tomar conhecimento de outras histórias, tomar conhecimento de outras táticas de sobrevivência, o que as pessoas fazem em suas comunidades, em seus coletivos, e às vezes são ações primordiais, ações que salvam vida, mas essas ações não são relatadas, elas são conhecidas só no interior dessas comunidades. Então, contar essas histórias, trocar essas experiências, tem sempre um valor também de sustentação emocional para esses momentos que todos nós nos sentimos tão sozinhos. E acho que também é um ato de benevolência com o outro, né? Um ato de troca mesmo, de ajudar o outro. E também que é uma experiência também muito comum dos grupos sacrificados, né? Os grupos sacrificados, eles se sustentam muitas vezes nas próprias trocas, né? Tantas trocas materiais, como trocas também emocionais, como trocas de conselhos, né? Como troca de palavras. Então, eu acho que mais do que nunca nós precisamos de ouvir essas histórias, de compartilhar essas histórias de procura, né? Apesar de tudo, todos nós estamos procurando agarrar a vida de alguma forma. Participe da memória popular da pandemia, enviando você também a sua história. É isso, gente. Essa live, esse momento, é um momento convocatório. É um momento para que todos vocês que estão nos assistindo disseminem essa plataforma e também registrem as suas próprias histórias. O endereço do nosso site, a nossa memória fica dentro do site da plataforma Desca, então eu vou ler aqui para vocês, na plataforma dh.org.br/Memória Popular da Pandemia. Também tem um número de telefone que vocês podem mandar suas mensagens pelo WhatsApp, por áudio, por escrito, que é o 11, que é daqui de São Paulo, né? O 989, o 589-000. Mas não fiquem preocupados, a gente vai registrar isso também nos nossos canais e deixar bem explícito para que todos vocês possam participar. A nossa plataforma ela está sendo construída em várias fases, então nessa primeira fase vocês vão encontrar lá no site um botãozinho de conte sua história e vão ser redirecionados por um formulário, mas também, enfim, tem outras formas de nos conectarmos e também de levantarmos todos esses registros. E a ideia, a partir do momento que a gente começar a coletar os primeiros depoimentos, a gente já está fazendo isso e tratando esses materiais, a gente vai disponibilizando também no site, que vai assumir uma outra carinha para acolher e visibilizar esses depoimentos, e a gente pretende, depois desses primeiros momentos de coleta, desses primeiros meses de coleta, construir um infográfico, construir um outro material que seja a síntese desses registros. Então, a ideia é que
esses registros, essa possibilidade de contar histórias se perpetuem enquanto a pandemia continuar e que a gente vá se transformando também ao longo desses processos, na medida em que outras histórias vão sendo contadas e outras situações e a conjuntura também vai mudando e vão apresentando para a gente outros desafios e possibilidades. Então, a ideia é convidar vocês mais uma vez para participar, para estar com a gente, e tanto na divulgação quanto no registro de histórias. E antes da gente finalizar contando um pouco também de todo mundo que participou e que aderiu a essa iniciativa, eu queria fazer menção a algumas pessoas que eu acredito que foram fundamentais para esse processo, e a gente não poderia não falar desses nomes. Então, agradecer especialmente ao nosso grupo de trabalho, que é composto pela Jaqueline Silva, que também é relatora da Plataforma de Direitos Humanos, que é doutoranda e mestre em antropologia, a Jus, o time da Jus, a Júlia Dyer, que está aqui nos bastidores, cuidando da gente, e é a nossa comunicadora, ela é assessora de comunicação da plataforma, cientista social, também educadora e mestranda em antropologia. A Júlia Dias, uma querida que participou de todo esse processo de construção e também foi uma peça fundamental nesse processo, que foi secretária executiva da plataforma DESCA, e é cientista social, e está estudando direito agora. A Laís Araújo, que se aproximou, que chegou agora com a gente também, que já chegou dando seu nome, construindo coisas muito bacanas, que agora assume a Secretaria Executiva da Plataforma de Direitos Humanos e é assessora de advocacy e pesquisadora na Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. A minha parceira, a Melissa Natrentin, que é advogada, integrante da coordenação executiva da Plataforma DESCA e coordenadora da Justiça Global. A Rita Brandão, que é diretora do IBASE e representante também do IBASE na plataforma DESCA, graduada em Serviço Social e mestre em Serviço Social, Políticas Sociais e Trabalho, e o Dinaldo Francisco, que também é nosso relator, é doutorando em Estudos Étnicos e Africanos e membro do coletivo Angela Davis. E para além dessas pessoas, tem muito mais gente que está orbitando, que está sugerindo, que está construindo, que está com a gente também nessa iniciativa. Então, também fazer um agradecimento especial a toda a executiva da DESCA, a Denise Carreira, ao Darcy Frigo, a Maria, todo mundo, a Meli também que está lá, enfim, todo mundo que, de alguma maneira, viabilizou que essa iniciativa fosse possível e partilhou desse momento com a gente, um momento que nos traz muito orgulho. Então, agora eu queria pedir para a Júlia passar para vocês um vídeo, que é um vídeo convocatório que vai começar a ser circulado hoje, que a gente buscou trazer inúmeras lideranças e representações das mais diferentes frentes que estão apoiando, e assim como a Conceição Evaristo e todos nós também aderiram a essa iniciativa, também vão coletar depoimentos. Então, além de contar suas próprias histórias, você pode contar histórias de outras pessoas também, e a ideia é que a gente fortaleça e amplie cada vez mais essa rede, que tem que se tornar capilarizada e que a gente consiga chegar em lugares que muitas vezes não tem a possibilidade de contar suas histórias. Júlia, você coloca o vídeo para a gente, por favor? Bem-vindos à Memória Popular da Pandemia, uma iniciativa de fortalecimento das resistências, narrativas e estratégias populares. Uma ferramenta de escuta individual e coletiva, de trocas de experiências, de acolhimento de sentimentos, ações e pensamentos de luta e esperança, de valorização da história e força do nosso povo, especialmente daqueles e daquelas que têm suas vidas e histórias invisibilizadas. Nesse momento tão difícil, vamos recolher histórias, narrativas, relatos, fotografias, desenhos, poemas e canções que são a nossa história e que projetam para o futuro o aprendizado que essa crise tem representado para nós. Aprendizado duro, mas que faz surgir novas formas de luta e organização, novos projetos de sociedade, que não submete a vida ao lucro, o coletivo ao individual e o público ao privado. Sua história importa. Sua vida importa. Conta pra gente. É isso, pessoal. Conta pra gente. A sua história importa muito e a gente quer continuar conectados. Um agradecimento final especial para o Inácio Lisboa, que fez a tradução do vídeo em Libras, e a Thaís Almeida, que foi responsável também pela edição. Muito obrigado. Um abraço forte em todos vocês e a gente se vê e segue conectado aí em mais essa iniciativa da Memória Popular da Pandemia.